Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. Começa agora o nosso encontro semanal pela TV Cultura Vale do Aço. E o tema de hoje é a conjuntura política e social pela qual passa o Brasil. Recrudescimento da violência, crise de identidade política, falta de líderes para conduzir o destino da nação e culto à política do quanto pior, melhor, com vistas à disputa de espaço partidário em todos os níveis de governo, estão entre os fatores que pesam no desânimo do brasileiro em 2015. O ano já chega ao meio e muitas pessoas não conseguem se encontrar nele. Quem acompanha essa situação com foco apenas no movimento político partidário, chega a afirmar que nunca antes na história do Brasil se viu tamanha confusão. Nem no Fora Collor de 1992, quando milhares de brasileiros foram às ruas em passeatas pedindo a saída do então presidente Fernando Collor de Mello, o poder central estava tão à deriva. E o que será desse Brasil? Para falar sobre o assunto, o Cultura Entrevista recebe o convidado, o educador e psicólogo Hudson Miranda. Hudson, obrigado por voltar ao programa. É um prazer estar aqui de volta com vocês para falar com o seu público, para discutir e tentar entender um pouco, né? Compreender o que nós estamos enfrentando e os dilemas, né, que os brasileiros ainda têm que enfrentar. Nós dois não somos futurólogos, mas eu me lembro que depois do segundo turno das eleições presidenciais, nós voltamos aqui a essa mesa do Cultura Entrevista e nós já falávamos aqui de possíveis dificuldades que a presidente eleita, Dilma Rousseff, enfrentaria para governar o Brasil a partir de 2015. Sim. Parece que algumas das análises que nós fizemos, infelizmente, eu digo infelizmente porque o Brasil não está numa situação confortável, veio a se concretizar, né, Hudson? Mas eu acho que se nós observarmos aquele programa, as análises feitas e as projeções feitas ainda eram muito suaves diante da realidade que nós estamos vivendo. E diante da rapidez com a qual as coisas começaram a acontecer, né? Quando a presidente tomou posse, todo esse cenário, né, de dificuldades, ou seja, aquele castelo construído ao longo do tempo, ao longo de um projeto, né, específico que privilegiava o que a gente chama de democratização do consumo, já estava se desfazendo, né, porque o modelo havia já se exaurido, né? Há uma exaustão daquele modelo inaugurado com a primeira gestão Lula. Mesmo porque esse era o modelo que pensava-se que aplicava no Brasil por um certo tempo, a economia mundial iria retomar o seu caminho e a economia mundial parece que não retomou o caminho, não é isso? Na verdade, se a gente analisar o cenário desde o início, com a chegada do Lula ao poder, nós vamos perceber que houve uma escolha paradoxal. Ao mesmo tempo que se manteve todos os princípios conservadores já da política adotada pela gestão do PSDB, né? Embora fosse um partido que criticasse essa política, né, historicamente, mesmo ela tendo trazido benefícios como a estabilização da moeda, o PT sempre defendeu outras possibilidades e condenava aquela política, né? Prometia uma mudança, uma transformação a partir de um viés de esquerda e de uma percepção social, né? Com a chegada do Lula ao poder, então escolheu-se um modelo, ao mesmo tempo que preservava todos os princípios já adotados, né, para a estabilização da moeda, para a manutenção da inflação em níveis realmente mais civilizados, e ao mesmo tempo apostou-se no modelo de democratização do consumo. E esse modelo tem tempo de validade, né? Porque, na verdade, a ascensão, as políticas afirmativas, a ascensão da nova classe média, né? A retirada das pessoas da pobreza extrema, através de políticas de apoio, né? E de fortalecimento, ao mesmo tempo, não se contemplou uma política voltada para a produção, para o consumo qualificado, né? Para um mercado de trabalho que fosse respaldado por um processo de educação compatível com os desafios e demandas de um mundo globalizado, né? Então, houve ao mesmo tempo ao mesmo tempo que havia conquistas sociais, um olhar para as minorias, né?
e uma busca de transferência de renda, através de transferência de renda. Mas não havia prazos para isso, não havia um plano concreto, efetivo, que não fosse ficcional, né, para a sustentabilidade dessa migração de uma parte da população para ter acesso ao consumo, aos bens de consumo, né? Então, e isso foi gerando um efeito cascata, uma vez que foi ampliando, né, o espectro de investimentos num modelo que não havia um ciclo, onde não havia um ciclo sustentável, né, um ciclo econômico sustentável, onde houvesse, por exemplo, a valorização dos produtos brasileiros numa perspectiva de manufaturados, de tecnologia, de aquisição de tecnologia, de alta tecnologia, né, que a tecnologia, quando a gente fala de aquisição de tecnologia, nós não estamos falando de aquisição de bens de consumo de alta tecnologia, mas de tecnologia para as empresas se transformarem e conseguirem ser inovadoras de fato, né? Então elas precisam de incentivo para se modernizarem, porque no Brasil também se confunde crescimento com desenvolvimento. Sim, né? sim. Nos últimos anos nós subvertemos algumas nomenclaturas, né, e começamos a confundir e achar que quem cresce se desenvolve ao mesmo tempo. Né? Então você pode ter desenvolvimento sem crescimento, assim como você pode ter crescimento sem desenvolvimento. Sim. São anomalias. Né? E o ideal é que ocorresse as duas coisas, tanto o crescimento quanto o desenvolvimento. E para isso era preciso haver uma revolução não só na percepção e olhar sociais, mas também em outras áreas que tinham uma demanda extremamente importante, como por exemplo a educação, né? Como por exemplo o turismo, né? Como por exemplo a cultura, que poderiam hoje estar ao longo desses anos todos, né? Quer dizer, 4 gestões do mesmo partido já seriam suficientes para dar ao país uma nova cara na área de cultura, uma nova cara, um outro perfil na área de turismo, e nós não avançamos nisso aí. Nós temos muitos problemas sérios e crônicos na área de turismo, né, que é uma indústria riquíssima num país diverso como o nosso, com um litoral extremamente extenso, né, e lindíssimo como o nosso. Né? Na área de saneamento, né, na área de segurança pública, né, que é extremamente importante, na área de cultura, com a nossa diversidade, e quando eu falo o turismo no litoral, mas no interior também, hoje nós temos condições, né, de atrair turistas e de fazer com que houvesse uma indústria se ligando à outra, se conectando à outra. Né? Isso sem falar nas questões de infraestrutura, né? Quer dizer, se hoje nós temos na balança comercial alguém que nos segura, que é um setor que segura as pontas, digamos assim, não deixa a coisa ficar pior, que é o agronegócios, né? Que é o agronegócio, nós não temos para esse agronegócio um olhar de logística adequado, por exemplo. Tá. Né? Então, isso é só um preâmbulo, né, para a gente entender que muita coisa deixou de ser feita e muita coisa foi anunciada, né? Como se fala, por exemplo, em creches, das 6.000 creches anunciadas, né, 1.000 estão prontas, 2.000 estão com construção paradas, e o restante é ficção. Você citou a questão da educação, que teve problemas seríssimos, e não preencheu algumas questões que deveria ter preenchido. Mas aí o telespectador que está em casa pensa assim, foram distribuídas tantas bolsas do ProUni, tantas bolsas do Sisutec, tantas bolsas de cursos técnicos. É verdade. E aí, não resolveu? Não resolveu porque nós optamos pela democratização do acesso, a ampliação. Era um processo que já vinha ocorrendo, né, nos anos iniciais, né, a busca de alfabetização e etc. Havia um esforço já dos governos anteriores nesse sentido e amplificou-se e ampliou esse espectro para o ensino superior, né, e uma tentativa para o ensino técnico. Só que o foco não foi na qualidade. Tanto é verdade que anos se passaram e hoje nós temos ainda uma taxa superior a 90% dos recém-formados em direito que não conseguem superar
a prova da ordem dos advogados. As tentativas do Conselho Regional de Medicina, né, o Conselho Federal, de experimentar a mesma metodologia em relação aos médicos, tem demonstrado que os estudantes de medicina também têm uma carência, uma defasagem, uma fragilidade técnica absurda, abismal, incompatível, né, com os desafios que eles vão enfrentar enquanto médicos. Depois de tantos anos de estudo, há algo muito errado, né? Houve uma proliferação de instituições de nível superior, particulares, né, sem o devido acompanhamento. O Ministério um elefante anêmico, né, porque não é modernizado, né, não é integrado como deveria, né, e não é por falta de tecnologia. Se a gente olhar a Receita Federal, por exemplo, que trabalha com tantas consolidações, com dinheiro, né, com a busca de arrecadação e procura sofisticar as suas ferramentas, por que essa mesma tecnologia não está disponível nos outros 38 ministérios? Né? Uhum. Por que isso não está a serviço do cidadão, né? Para que as coisas funcionem? Por que isso não está na segurança pública? Por que não está na educação a serviço de uma qualificação e de um apuro em relação à qualidade do ensino e de providências efetivas? Porque não adianta só injetar dinheiro, é preciso reformular as bases, né? A metodologia, a sala de aula, né? O valor da sala de aula em si. Então, nós temos uma crise praticamente em todos os setores. Não se trata de uma crise econômica. A crise econômica é apenas a parte mais visível, né, mais perversa, que acompanha o cidadão a cada 30 dias. Né? Mas existe uma crise de médio e longo prazo que foi construída por escolhas equivocadas. Né? Então, e agora elas se somam numa desordem absurda, num governo e numa sucessão de governos, né? Não só do PT, porque nós vamos falar da oposição daqui a pouco, sim, né? sim. E a gente vai ver que a coisa não não está restrita só ao PT, onde não há projeto. Nós temos uma carência hoje, Alex, de projeto. Né? Então, existe uma carência, inclusive, intelectual. Porque para você ter lideranças qualificadas, né, você precisa ter lideranças com uma intelectualidade desenvolvida, né, e uma percepção multidimensional da sociedade. E a gente percebe nos pronunciamentos, nos debates, nas discussões, que essa intelectualidade está muito frágil. Portanto, os projetos acompanham essa fragilidade, ou a falta de projetos. E quando aparece alguma coisa, digamos, que acena para algo mais consistente, não passa de logomarca e ficção. Porque acaba, meses depois, né, a gente constatando que nada daquilo, ou quase nada, foi feito, embora tenha sido anunciado. Eu citei aqui no começo da entrevista o caso do Fora Collor de 1992, e você tinha naquela época Antônio Hermílio de Moraes, que tinha um determinado posicionamento, você tinha vários Guimarães, você tinha o próprio Arthur Antônio Carlos Magalhães tinha uma posição definida. Você tinha Arthur da Távola, você tinha Darcy Ribeiro, né? Você tinha, na verdade, um conjunto de parlamentares e de vozes no Brasil, né? Fora e dentro da política, né? Que sim, fora e dentro da política. Fora e dentro do cenário partidário, digamos assim, né? Mas que faziam política qualificada, né? Que não faziam política, a política rasteira que nós estamos vendo hoje em dia e polarizada de modo a ser autodestrutiva, né? Que é o que a gente está acompanhando nesse momento. A gente está enxergando, o debate que ocorre hoje em dia, eu não percebo espírito público na maioria dos debates. Né? Eu percebo, na verdade, um desejo de destruir o outro, de desqualificar o outro, na esperança de alcance de poder pelo poder. Antes de terminarmos o segundo bloco, esse discurso que deveria ser republicano, ele não passa mesmo num discurso, ele não é prático. Não, é um discurso fraco, frágil, pouco democrático, fantasiado de democracia. Né? Nós estamos fantasiando, travestindo a democracia e chamando de democracia ou de procedimentos democráticos o que verdadeiramente não é. O efeito prático disso, tem percebido que as pessoas estão dizendo assim, nós chegamos no mês de junho, junho já acabou, na verdade, estamos em julho, mas em junho eu ouvi as pessoas dizendo assim, inclusive pessoas que trabalham com o setor produtivo,
Já chegamos no mês de junho, eu não sei o que está acontecendo comigo em 2015, ainda não me encontrei dentro do ano, não consegui fazer nada em 2015. As pessoas têm uma razão, então, para falarem isso. Olha, eu lido com educação corporativa e consultoria há 25 anos, né? E o que a gente percebe nos últimos anos é que também essa indústria de produção de falsas promessas, de falsos projetos, né, instalou também uma cultura, né? Porque nós não podemos dizer que lideranças desse quilate não são referências. Para o bem ou para o mal, eles são, né? Então, se eu instalo uma cultura de planejamento equivocado, né, feito praticamente, a gente percebe que com o passar dos anos, se a gente analisar o histórico, muita coisa foi feita deliberadamente, né? E associada a uma negação constante da realidade, porque há uma negação sistemática, né? Se a gente pegar o histórico dos pronunciamentos, dos debates, das discussões, dos alertas feitos, né? Quer dizer, no Brasil hoje, pensar não é bem-vindo. Há uma certa preguiça do pensar, né? Porque pensar nos leva a enfrentar as angústias, né? A realidade e assumir compromissos com a transformação dessa realidade. Quer dizer, a reação, né, não interessa. Enfrentar os dilemas. Então, nós preferimos optar pela negação e acreditar nas falsas promessas, né? Então, o nosso nível também de entrega enquanto cidadão para cobrar ainda está aquém do que o nosso país, os nossos desafios, o nosso cenário exige de nós próprios. Só para se ter uma ideia, para o telespectador entender, quando eu falo, mas as redes sociais se articulam e vão para as ruas cobrar, foram para as ruas. Se a gente perceber as últimas manifestações que foram feitas, finais de semana ou no feriado, certo? Longe da pressão real que representa um protesto, um manifesto, né? Parecendo um passeio de família, né? Levando cachorro enfeitado, menino no pescoço, sabe como é que é? E cantando o hino nacional, parecia um entretenimento. Manifesto e protesto político não é entretenimento, é um momento de tensão. Isso não quer dizer que o ideal é quebradeira, não é isso, não é o outro polo. Não é quebrar e fazer vítima pessoas que nada têm a ver com a nossa indignação. A campanha das direitas já foi uma manifestação válida e real. E pressão. E pressão. E sem quebradeira. Exatamente. Tinha um foco, tinha uma pressão constante, tinham líderes fortes, né, com intelectualidade aguçada, né, integrados, embora divergentes em muitas questões, mas integrados dentro de um processo de interesse comum. E é essa ausência, esse vazio que nós estamos sentindo hoje. Onde estão as lideranças, as nossas lideranças? Né? Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos logo na sequência. Que fator ou que peso o fator movimentação dos partidos tem na atual crise, na atual conjuntura brasileira? É o assunto do próximo bloco, 1 minuto só. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga, a API, agora sob nova direção, é uma entidade que cresce com os pés no chão. Vem aí a Unidade 3 no Canaã, a conclusão da ampliação da sede administrativa e muitas outras ações visando mais espaço e comodidade para associados e dependentes. Com união e espírito de equipe, a atual diretoria tem o compromisso e a responsabilidade de gerir essa entidade que não para de crescer. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga, uma entidade administrativa com visão de futuro.
Estamos de volta com o Cultura Entrevista, que hoje trata da conjuntura política e econômica do Brasil e recebe aqui como convidado o psicólogo e educador Hudson Miranda. Hudson, essa situação que o Brasil vive ou viveu nesse primeiro semestre de 2015 e caminha para ser a mesma coisa no segundo semestre também, leva as pessoas a ficarem naquela expectativa de esperar para ver o que vai ser, para tomar alguma providência, para fazer alguma coisa. Antes de passarmos aqui na questão dos partidos políticos, da movimentação dos partidos, que efeito que isso pode gerar a médio e longo prazo no Brasil? Parar para ver o que vai ser. Imprevisível e cada vez pior, né? Na verdade, isso exige uma reação social e uma pressão por um plano, né? Um programa que provavelmente, no estágio em que nos encontramos, é um programa amargo, né? Que começou pelo ajuste fiscal, mas que não pode se ancorar somente nele, né? Então, ao mesmo tempo que nós temos o ajuste fiscal, é preciso ter uma visão de curto, médio e longo prazos para os outros setores. O que será feito para a recuperação? Até agora, nós não assistimos a nenhum plano concreto, efetivo, né, que nos dê perspectiva do que vai acontecer e que tenha credibilidade, porque foram tantos planos apresentados e que depois se transformaram, né, em peças fictícias, né, vieram à tona os resultados e a gente percebeu que, na verdade, tínhamos comprado uma ilusão, né? Que agora essa credibilidade, ela acaba, o mercado de investidores, por exemplo, fica mais resistente, fica mais cauteloso, né? Porque o compromisso exige uma relação de confiança de todos os que estão envolvidos, né? Uhum. E uma crise dessa ordem, primeiro, ela não começa de um dia para a noite, ela foi construída por escolhas, né, equivocadas. Se os governos anteriores, os governos do PT, porque nós estamos focando, né, teve alguns acertos e teve algumas escolhas importantes, né, sobretudo o olhar social, essa ascensão que eu disse, né, as políticas afirmativas, o olhar para as minorias, etc., né, mas faltou esse foco no desenvolvimento, né, no crescimento sustentável, né, e fazer com que os ministérios não sejam simplesmente decorativos, né? Então, faltou liderança. Como é que eu lidero 39 ministérios? Né? Pois é. E, diante dessa situação, nós temos aqui uma pesquisa que foi divulgada no dia 1º de julho, que é a avaliação do governo da presidente Dilma Rousseff. Em dezembro, ela tinha uma aprovação de 40% da população. No mês de abril, no fim do trimestre, ela tinha 12%. Isso são os que achavam o governo bom ou ótimo. Eram 40% em dezembro, 12% em abril, caiu para 9%. Os que achavam regular apenas caíram de 32% para 23% em abril e agora 21% no dia 1º de julho. Isso reflete justamente o que a população sente em relação ao governo, quer dizer, não está gostando das medidas adotadas até agora, que são medidas amargas. Esses dos 12% para 9% aqui já tem aqui certamente o efeito do ajuste fiscal. Eu não sei se tem efeito do ajuste fiscal. Eu acho que tem um efeito maior, né, do desânimo e da paralisia empresarial que atinge diretamente os empregos, né, que torna tudo muito mais instável, né? Porque, na verdade, se a gente for olhar o nível de endividamento do Estado, o contingenciamento que já se fazia, né, e a não continuidade de obras, né, a taxa baixa de execução dos PACs, né? Nós estamos aí no 3º PAC, com obras com um percentual elevado, significativo do PAC 1, que ainda não foi concluído, né? Então, assim, o programa de aceleração do crescimento. E aí, como é que fica essa situação? Então, nós temos um país cuja a economia também se ancorou muito nas empresas, nas montadoras de automóveis, né? E os outros produtos, né? Ainda somos grandes exportadores de commodities e de produtos não manufaturados, né? E aí?
Onde fica a nossa competitividade? Temos uma carga tributária, né, pornográfica, absurda, né, extorsiva, né? Então, assim, isso tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Temos uma burocracia que trava as iniciativas, né, de peso. E o tempo passa muito rápido. O mundo está globalizado. Nós não estamos na década de 60. Né? Nós estamos em pleno 2015. E o mundo anda muito rápido. E nós não conseguimos. Há um descompasso entre as necessidades e demandas para se tornar competitivo aqui e lá fora, né? Com um desajuste. Mas o governo deu incentivos dessa ou daquela natureza. Mas foram subsídios temporários e focados. Nós estamos falando de políticas. Políticas que assegurem a curto, médio e longo prazo uma tranquilidade para o mercado, uma segurança jurídica, né? Uma garantia de que os compromissos serão honrados, né? E de que haverá uma estabilidade estrutural e de investimentos onde o Estado honre a sua palavra, né? Provendo os investidores de condições para investir. E este cenário que vem sofrendo, né, sendo deteriorado ao longo dos anos. Então, os empresários que estão sobrevivendo hoje são realmente sobreviventes, são heróis, que estão conseguindo sobreviver, né, a esse movimento que não muda. Na verdade, o que mudou é um movimento de consumo. Houve um movimento de consumo com tempo de validade. Mas um movimento para preparar para o crescimento real, para a modernização, para o desenvolvimento, né, sustentável, né, para um mercado sustentável, para garantir essa oferta, né, com empregos de melhor qualidade. Porque outra coisa que aconteceu com essa onda de democratização de consumo, né, foi exatamente uma abertura aos empregos de baixa produtividade. Sim, sim. Então você teve uma alta taxa de empregabilidade, né, mas todo mundo ganhando numa faixa de produtividade baixa. Que é o chamado setor, né, terciário ou setor de serviços apenas. Né? E outra coisa, a educação, de novo, né, não havia retaguarda na educação para preparar o mercado para profissionais de uma qualificação maior, né? Para incentivar, porque toda vez que o Brasil começa a crescer ou a se desenvolver com crescimento e desenvolvimento juntos, nós temos gargalo na área de mão de obra qualificada. Toda vez isso ocorre, né? E aí as coisas começam a travar, porque não há sincronia no plano de desenvolvimento. Já que você citou a questão da educação, vou tocar num outro assunto também que é muito claro. Há nas mídias sociais, que hoje é uma plataforma que a população, a massa, utiliza para se informar com muita frequência, de uma circulação muito livre de informação inverídica. Quer dizer, existe uma informação, existe contra-informação circulando o tempo todo, informação fabricada ou para beneficiar ou para denegrir ou atingir negativamente algum setor, que seja de partidos da oposição, que seja de partidos do governo ou até mesmo empresas. Não é? Quer dizer, temos um caos informativo também, e isso estaria ligado nessa baixa aprovação do governo? Porque dá-se ideia aqui, 9% de aprovação da presidente Dilma é menos do que os 15% que o Collor tinha há uma semana de sair da presidência. Né? Eu acho que acontece o seguinte, com a questão do mensalão, associado depois à Lava Jato, houve uma exposição do governo de figuras, né, ligadas ao governo de maneira muito intensa e de maneira muito negativa. Houve uma exposição, está ocorrendo até hoje, uma exposição sistemática já há muito tempo, né? Associado ao desmoronamento do poder de compra e do aumento, né? Ou seja, o sujeito está vendo a corrupção, está vendo, aí ela bate no bolso dele. Ela começa a bater no bolso, né? Agora, você sente o efeito do desgoverno e da desordem na boca do caixa, na hora que você vai pagar, na hora que você vai comprar alimentos, na hora que você vai pagar a sua conta de luz,
né? Quando se fala de informações não verdadeiras, digamos assim, ou camufladas, né? Uma delas, por exemplo, em relação ao setor energético, olha só o preço que nós estamos pagando agora. Em relação à questão hídrica, que não foi enfrentada, olha só o resultado que está tendo agora, né? Então, olha só as pedaladas financeiras, né, contábeis, que foram rejeitadas agora, né, pelo Tribunal de Contas da União. Então, olha como é que foi a campanha eleitoral, né? Uma coisa é você admitir que errou. Isso é possível, inclusive um governo, né? Olha, nós acertamos nisso, mas isso aqui foi uma escolha equivocada e precisaremos corrigir rumos nessa direção. Isso é possível. Não é uma ficção, não é uma utopia. É possível. Mas outra coisa, como é que você explica quando há envolvendo aí mentira? Né? Da alta cúpula. Você não tem apoio nenhum para fazer, nem quando quiser fazer alguma coisa real, vai ter apoio da população. Porque você na alta esfera, na mais alta esfera, você começa já uma pirâmide de mentiras. E aí? E aí a situação realmente fica muito grave. Hudson, né? Eu queria que você tocasse agora no assunto aí, a movimentação dos partidos, né? Como é que você vê a participação dos partidos da oposição? Aí nós estamos falando pontualmente do PSDB, do DEM, nessa conjuntura brasileira. É uma movimentação patética, né? Vamos convir, porque do mesmo jeito que o PT perdeu a sua condição estratégica e perdeu grandes nomes, né? Perdeu credibilidade, perdeu em intelectualidade disponível, né? Para exercer os cargos do governo, nós temos do lado da oposição, a gente não tem alternativa, porque ela não apresentou alternativa ainda. Qual é a alternativa da oposição? Qual é a alternativa? É do quanto pior, melhor? Porque o modelo, inclusive, de ajuste fiscal é um modelo inspirado nos planos do PSDB e que conta com a oposição ferrenha do PSDB no próprio parlamento. Qual é a explicação que o PSDB tem para isso? E lembrar que o Joaquim Levy pertencia aos quadros do Armínio Fraga, que é assim, ligado o leitor da Bíblia, né? O leitor da Bíblia do PSDB. Exato. É um paradoxo. É um paradoxo. Então, mais do que um paradoxo, eu acho que é uma ofensa à nossa inteligência, né? A inteligência do cidadão e a própria integridade da oposição. Quer dizer, se nós observarmos há poucos dias atrás o cenário que nós estamos enfrentando, que é um cenário gravíssimo, de desordem não econômica simplesmente, mas de desajuste em praticamente todas as áreas, desajustes profundos, né? E que exigiria uma oposição qualificada, que obteve uma votação colossal, né? Então teria condições de atuar de uma maneira qualificada. E aí você tem alguns problemas, como por exemplo no Maranhão, aquela situação onde praticamente um quarteirão inteiro de uma comunidade foi expulsa por traficantes e teve como resposta governamental, né, a polícia não para expulsar os bandidos que estavam oprimindo aquela comunidade, mas para garantir que aquela comunidade saísse logo, né, da situação de expulsão e ameaça pelos traficantes. Olha só a que ponto nós chegamos, né? Diante disso, temos também, associado a isso, a um colapso do sistema penitenciário. Colapso. Inclusive, em alguns pontos do Nordeste, o colapso é tão grande que nem a Força Nacional de Segurança consegue resolver, né? Diante disso, o que nós temos? Uma oposição que resolve pegar um avião da Força Aérea Brasileira, com o nosso dinheiro, dinheiro seu, cidadão, né? E ir para a Venezuela dar apoio aos seus colegas supostos presos políticos, né? Algum problema em relação a esse apoio humanitário? Não. Mas é prioritário? Também não. Também não. Não? É preciso primeiro resolver os problemas Então, realmente, internos. as nossas demandas, por que eles não foram fazer uma visita de apoio às famílias que não tinham para onde ir no Maranhão, né? Por que eles não exigiram, até hoje, né, realmente um plano nacional de segurança pública efetivo do ministro
que ocupa o cargo hoje, que é o José Eduardo Cardoso, que, aliás, né, parece se ocupar atualmente somente das justificativas quase injustificáveis do comportamento antipolítico da líder maior, que é a presidente da República, que tem dificuldades severas de fazer articulação política, embora ela ocupe o cargo político mais importante do país. Mesmo no sistema presidencialista, né, ela tem, diante do seu governo, um governo de coalizão. E que um governo de coalizão exige uma negociação constante, né, com a sua base aliada. E ela tem dificuldades flagrantes desde o primeiro mandato. E agora se mostram ainda mais fraturas, né, múltiplas a respeito desse tipo de comportamento. E a desordem aí política, né, respondendo ainda mais a sua pergunta, começa dentro do próprio governo. Olha, todo mundo hoje dentro do governo praticamente resolve falar sobre política econômica, resolve se pronunciar em nome do governo. Outro dia eu vi o ministro da Aviação Civil falando sobre questões, né, sobre os ajustes econômicos. Mas como? Né? Quer dizer, daqui a uns dias a gente vai ver o ministro da Agricultura definindo rotas aéreas. Só falta isso. É como se o ministro da Aviação Civil não tivesse problemas para resolver com exatamente, com problemas sérios. Que não funciona sérios. direito no Brasil. Exatamente. Problemas enormes. Então, realmente, nós temos tantas coisas para fazer em todas as áreas, tantas demandas profundas e urgentes, né, e simultâneas, e que não estão sendo atacadas. Não existe um plano B, não existe um plano consistente que fale assim, tudo bem, nós estamos passando por esse remédio amargo, essa dificuldade, mas existe um programa, existe uma sustentação. A sensação que a gente tem é que a gente está num pântano, né? Essa situação. 1 minuto para o intervalo, vamos tomar uma água e voltamos com a sequência desse bate-papo aqui com o Hudson Miranda. John Móveis, Avenida Alberto Giovannini, 141, bairro Betânia. Telefone 3826-6952. Trabalhando com procedimentos supervisionados desde o corte de chapas até a sua instalação, a Comercial Vidromax e Tempermax utiliza tecnologia de ponta e equipamentos de última geração, maquinário próprio para lapidar e bisotar vidros, além do moderno forno para têmpera de vidro, instalação de vidros comuns, box em acrílico e vidro temperado, esquadrias de alumínio em geral. Comercial Vidromax e Tempermax, Rua Pelicano, número 60, Vila Celeste. O Grupo Dijaffer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijaffer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Patinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijaffer, construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu, Ipatinga. Muito bem, está de volta ao Cultura Entrevista. Eu agradeço a você que nos acompanha em todo o Vale do Aço e lembro o contato aqui do programa, que é o entrevista@tvculturavaledoaço.com.br, o canal de comunicação para deixar lá a sua sugestão para o programa, a sua observação. Hudson, na esteira dessa discussão sobre essas aberrações políticas partidárias que têm ocorrido no Brasil, surge o nome de um sujeito chamado Eduardo Cunha, do PMDB, que é lá do estado do Rio de Janeiro e que virou presidente da Câmara dos Deputados, né? E aí ele começa a se portar como o imperador. Como é que é essa história? Como é que pode ser definida essa figura que surgiu na política brasileira? Eu acho que o posicionamento, tanto dele quanto do Renan, né? Eu acho que é bem sintomático do PMDB, né? Que tem oscilações, tem movimentos paradoxais dentro do próprio PMDB.
e isso torna tudo muito mais difícil, né? Porque há aí um conflito direto entre o Eduardo Cunha e a presidência da República, né? Quer dizer, o presidente de um poder em relação a outro. E esse episódio aí da aprovação da emenda constitucional que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos pode ser um exemplo dessa ruptura? Eu acho que é uma falsa promessa para a população, né? Estão vendendo para a população que, a partir dessa lei, nós teremos um alívio no cenário da insegurança pública. Não vai ter porquê. Né? E não vai ter por um motivo muito simples. Nós temos, nós já discutimos isso inclusive aqui em outra oportunidade, e isso daria vários outros programas, mas em resumo, nós temos um problema sistêmico na segurança pública. Nós não temos um plano de segurança pública. Então, estamos depositando, a gente vive depositando as nossas esperanças, ora sobre os ombros da Polícia Militar, ora sobre os juízes, né? O ministro Marco Aurélio Mello, numa entrevista recente, falou uma expressão muito interessante, que os juízes, eles se sentem como se fosse não um operador de direito, mas um estivador do direito, embora ele faça isso com muito prazer, né? Exerça a função dele com muito prazer. Nós somos um país onde a justiça está abarrotada com mais de 90 milhões de processos, né? Então, é um país, isso é um sintoma de um país em conflito. Nós temos uma mortalidade de provocada por 50 mil assassinatos no país. 50 mil assassinatos anuais. Isso é mais do que várias guerras, né, que estão em curso no mundo. Nós temos a morte no trânsito, 42 mil mortes. Somando isso, só esses dois fatores, 42 mil mortes, mais 50 mil assassinatos, nós temos praticamente 100 mil mortes que poderiam ser evitadas, né? Ou reduzidas drasticamente. Porque isso tem um impacto econômico, essas mortes também. Porque essa morte não é uma morte individual simplesmente. Você afeta famílias. E essas famílias enlutadas, elas têm uma perspectiva de consumo alterada também. Né? Porque são lutos traumáticos profundos, né? São lutos provocados por um cenário de relação selvagem, primitivo. Existe né? um custo sobre o serviço de saúde pública, existe um custo de indenizações que são pagas às viúvas. Não, isso sem falar os mutilados, né? Os mutilados, os que são aposentados por invalidez ou que estão em processo de recuperação e afastados do mercado de trabalho, e em relação também a capacidade de produção deles, né, por tempo indeterminado muitas vezes, por longos períodos, com um custo elevadíssimo. Isso tem um impacto na Previdência a longo prazo, porque os que estão morrendo, essencialmente, estão em fase de adolescência e fase adulta, sobretudo, a predominância, né, a faixa etária, né, e isso vai ter um impacto também na Previdência. Então, você tem um impacto de toda a ordem. E os adolescentes, não há no Brasil uma política e nem um olhar claro, um entendimento, uma compreensão sobre a própria juventude, né? Então, não existem espaços para recuperação nem dos adultos, né? Nós temos hoje 400 mil mandados não cumpridos de prisão. E existe um déficit de quase 300 mil vagas no sistema penitenciário. Essa matemática não soma, né? Já são quase... E essa matemática não é nossa, não. Isso é oficial. Né? E aí, isso é dado pelo Ministério da Justiça, né? Que de justiça tem muito pouco, porque ele não tem atuado como um articulador, né? Que é papel do Estado, articular as suas várias instâncias, né? Dentro desse sistema. Porque para você fazer justiça, você precisa de todos esses agentes em harmonia, integrados, né? Em condições de fazer com que seja cumprido e que aí a sensação de punição, de punibilidade e de ressocialização se estabeleça e aqueles crimes que realmente precisam de punição mais severa descem numa escala mais civilizada, mais controlável. O problema é que nós perdemos o controle total,
né? Existe uma sensação de insegurança a qualquer hora do dia ou da noite, não só nas grandes metrópoles, nas capitais, como nas cidades de porte médio e já está chegando nas cidades pequenas também. E aí você tem 87% da população brasileira que aprova a redução da maioridade penal por acreditar que isso é uma solução. Porque foi vendido e os essa deputados ideia. embarcam nessa onda do populismo. Porque eles venderam essa ideia, né? E a população vai descobrir muito em breve que isso não é o problema. Né? Não é o principal problema, inclusive dados comprovam, estatísticas comprovam que a taxa de participação dos adolescentes em crimes, né, que resultaram em morte é infinitamente menor a dos adultos. Agora, é claro que nós temos que tomar providência, nós não vamos ficar assistindo, temos que tomar providências compatíveis, sim, compatíveis, mas é preciso tomar providências sistêmicas. As delegacias estão caindo aos pedaços na maior parte do país. E sem pessoal, né? Que eu sou testemunha ocular dessa história, não tem pessoal para cuidar da pilha de inquéritos que está na mesa dos delegados. E que estão se multiplicando. Né? Os juízes recebem centenas de processos todos os dias. O Ministério Público não está dando conta da demanda mais, né? As forças policiais envolvidas diretamente nisso, né? A Polícia Judiciária, que investiga, né? E o próprio judiciário que julga, e depois, para ressocializar, o sistema também não comporta. Nós temos um colapso sistêmico. Esses tais centros socioeducativos, com raríssimas exceções que nós não conhecemos, deve ter em algum lugar por aí algum que funciona, sim, são, na verdade, para depósitos de meninos que saem de lá piores do que quando exatamente, virou toda uma escola. Hoje, a gente trabalha com uma situação tão bizarra, onde os próprios celulares funcionam melhor nos presídios que fora deles. Né? Então, como é que funciona uma coisa dessa? Como é que desarticula uma coisa dessa? Com um plano. Nós não temos um plano de saúde, nós não temos um plano de educação, nós não temos um plano empresarial que justifique a capacitação, a geração de empregos sustentáveis, né? E nós não temos um plano de segurança. Então, quando falamos de eixos, né, de crescimento, nós brincamos de turismo, tá? Brincamos de políticas de cultura, que são indústrias fortíssimas em países desenvolvidos, né? E que nós temos um grande potencial, uma diversidade fantástica, mas mal aproveitada. Então nós estamos desperdiçando energia e oportunidades de maneira sistemática, estamos abusando desse desperdício de energia, né? E estamos pagando um preço e vamos pagar um preço ainda maior, né? Infelizmente. O jornal espanhol El País publicou na sexta-feira, dia 3 de julho, que na esteira da apuração da corrupção no Brasil, o sócio majoritário da construtora UTC, o engenheiro civil Ricardo Pessoa, em delação premiada, afirma que parte dos recursos desviados da Petrobras abasteceu campanhas políticas como a de Dilma Rousseff e a do senador Aloysio Nunes. Outros delatores também confirmaram doações irregulares a partidos, entre eles o PT, na campanha eleitoral de 2014. A continuar com esse quadro, nós poderíamos ter aí pela frente um quadro favorável ao impeachment da presidente Dilma? Isso é impossível dizer, né? A gente não consegue dizer, mas em termos de possibilidade existe. Mas o impeachment de um presidente, seja ele quem for, né, é traumático, né? Ao contrário do que às vezes tenta passar a oposição, né, que basta cair o presidente, que tudo se resolve, muito pelo contrário. Quando nós entramos num cenário de desordem como estamos, né, com o presidente eleito ou resultante de um impeachment, um outro presidente, por exemplo, nós teremos ainda um cenário muito difícil a ser superado. Essa é a realidade que nós precisamos entender, né? E eu acho que o melhor serviço que a oposição poderia oferecer ao país é ser uma oposição qualificada, é oferecer uma alternativa concreta, é enxergarmos na oposição, né, um desejo que o país realmente melhore e não um desejo de que as coisas piorem para que eles peguem para administrar escombros, que é o que a gente está assistindo atualmente. Dentro da sua fala, lembrando que já em 2016 é ano eleitoral. É um ano eleitoral onde já se espera uma perda enorme
em relação ao próprio PT, né? Quer dizer, uma redistribuição de poder que a gente não sabe como é que vai ocorrer, né? Um desgaste muito forte, né? E o que me entristece muito é ver os atores políticos trabalharem já para 2018. Nós estamos a 6 meses da posse de todos os governadores e da presidência da República. E já tem gente em campanha para 2018. Foi por isso que eu falei no começo da entrevista que já parece teve que lançamento de candidato a presidente. A eleição de 2012 há poucos dias. Não fechou, né? Hein? Não acabou a eleição passada, a eleição de 2012, a disputa eleitoral de 2012. E isso é muito trágico. Isso é muito trágico, né? Porque isso demonstra a falta de compromisso público, né? Do nosso setor político, né? Com a própria população que os elegeu. Né? E aí a gente vê tanto a oposição quanto a situação na mesma circunstância, né? Numa briga entre si, de bravatas, retórica e discussões estéreis, né? Enquanto isso, o barco está à deriva. E todo mundo falando da situação que está sob controle, né? E o da oposição sem oferecer uma alternativa clara, madura, né, consistente, né? Porque é como se tivesse todo mundo esperando assim, não, vamos deixar o terremoto, né? A oposição me lembra muito aquela situação, né? Estamos num terremoto, num prédio, um terremoto, e o chefe de cozinha perguntando se deve ou não servir o jantar. E todo mundo tentando se salvar, né? E tudo caindo, e ele perguntando, eu posso servir o jantar? É assim que a oposição está se comportando. Só falta os músicos tocarem violino na sala. Exatamente, enquanto cai todo o teto, cai tudo sobre a gente. Né? Odson, olha, muito obrigado por ter vindo aqui ao Cultura Entrevista. Eu espero, faltou aqui alguns temas da nossa entrevista, vai ficar para a próxima. O Brasil é muito complexo. Né? Eu espero também que você volte aqui ao programa para falar de temas melhores, porque toda vez que vem aqui só vem nos momentos mais difíceis da história do país, da região. Eu continuo à disposição, é sempre um prazer discutir os cenários brasileiros e apontar também possibilidades. Sim, né? sim. Porque existem possibilidades, mas exige de todos nós maturidade, né? Para manifestar, para se colocar, para cobrar dos governantes, né? Não é esperar um salvador da pátria, porque não existe salvador da pátria. Tá. Né? O que existe é esforço coletivo, né? E num momento de enfrentamento da angústia para se encontrar saídas, e saídas que não são fáceis, mas que são necessárias. Né? Legal. Olha, eu quero deixar para você que nos acompanha aí, que eventualmente tem uma posição diferente dessa que foi apresentada aqui pelo professor Hudson, que essa mesa está aberta ao debate e as pessoas podem vir aqui apresentar outras leituras do cenário que nós temos também. Só fazer o contato lá com a entrevista, @tvculturavaledoaço.com.br, deixe lá o seu contato, nós combinamos aqui o nosso roteiro, tá bom? Para você que nos acompanhou em todo o Vale do Aço, muito obrigado, tenham todos uma ótima semana.